Cumprimento aos meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, Capacitação do Espírito para Testemunhar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, a Tua face e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para entendermos a necessidade que temos do Espírito Santo para realizarmos a grande missão que o Senhor nos deu. Derrama, portanto, esta bênção do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Capacitação do Espírito Santo para testemunhar. O verso áureo: tendo eles orado, tremeu aquele lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Queridos, anunciar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, com coragem, é necessário sim o batismo do Espírito Santo. Você e eu fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, mas nós somos capacitados para a obra de cumprir esta missão que Jesus nos deu, de ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando todas as coisas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para cumprir com esta missão, é impossível se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Quando Jesus ordenou aos primeiros cristãos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível. E realmente era impossível, porque os discípulos, olhando para si mesmos, incultos, incapacitados, só sabiam falar a sua própria língua materna, como poderiam evangelizar o mundo? Não tinham condições financeiras, nem culturais, nem intelectuais. Mas Jesus Cristo deu a ordem. E quando Jesus dá a ordem, ele capacita para o cumprimento da missão. Eles tinham um Deus extraordinário, que é o meu Deus e é o seu Deus. Ele os capacitou e ele também nos capacitará para esta missão extraordinária. Porém, Jesus havia declarado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus deixou claro: primeiro vocês receberão o poder do Espírito Santo, para depois serem minhas testemunhas. Primeiramente aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, depois na Samaria e aí até os confins da terra. O Espírito Santo os habilitaria a compartilhar a mensagem da cruz com um poder que transformaria pessoas e mudaria o mundo. O Espírito Santo tornou eficaz o testemunho daqueles homens e em poucas décadas o Evangelho impactou o mundo inteiro. O livro de Atos declara que aqueles primeiros cristãos alvoroçaram o mundo. Atos 17, verso 6. O apóstolo Paulo acrescentou que o Evangelho foi pregado em todo o mundo, a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1, 23. Hoje vamos estudar com vocês sobre a função do Espírito Santo nesta capacitação para o cumprimento da missão dada por Jesus para você e para mim. Na parte de domingo, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Jesus não foi para o céu abandonando os discípulos, deixando-os desesperançados, deixando-os desanimados. Jesus, antes de subir para o céu, ele disse: eu vou subir para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, que estará convosco, que habitará convosco. Com a promessa do Espírito Santo, Jesus respondeu à inquietação, à preocupação dos discípulos, que estavam sofrendo porque o Mestre iria deixá-los a sós e retornaria para o céu. Convém-vos que eu vá, disse Jesus. João capítulo 16 e o verso 7. Convém-vos que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se porém eu for, vô-lo enviarei. A palavra grega para consolador é parakletos, quer dizer alguém que vem ao lado de uma pessoa com o propósito de ajudá-la. Uma das principais funções do Espírito Santo é estar ao lado dos cristãos a fim de capacitá-los e guiá-los no testemunhar.
Quando testemunhamos de Jesus, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos guiar às pessoas que buscam com sinceridade a salvação. Ele prepara o coração das pessoas antes de chegarmos à casa dessas pessoas. Ele vai à frente nossa preparando o caminho. Ele guia nossas palavras. Ele traz convicção à mente dos pecadores que buscam o perdão e os fortalece para corresponder à sua influência. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 15. João capítulo 15, o verso 26. O Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 26. Aqui nós lemos: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Você já encontrou pessoas que disseram para você que não encontram na Bíblia o trio celestial, o Deus triuno? Pois bem, queridos, aqui em João capítulo 15, verso 26, me é muito claro. Aqui está falando, mas quando vier o Consolador, aqui está falando do Espírito Santo, que eu, quem está falando? Jesus Cristo, que eu, Jesus Cristo, da parte do Pai vos hei de enviar. Você está percebendo que já nas duas primeiras linhas do verso 26, aparece aqui o Consolador, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo, falando eu, da parte do Pai. Portanto, aqui vemos o Deus triuno, vemos aqui o trio celestial. Aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que procede do Pai. Veja aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de quem? De mim, disse Jesus. E o verso 27, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O testemunho só é possível mediante o poder e a atuação do Espírito Santo em mim, em você. O Espírito Santo trabalha naquele que está testificando e o Espírito Santo está trabalhando naqueles a quem nós estamos testificando. Você fala em nome de Jesus, você está sendo movido pelo Espírito Santo, mas as pessoas que estão ouvindo você falar também estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai atrair as pessoas, vai convencê-las do pecado, convencê-las de que Jesus Cristo é o Salvador e que elas precisam deste Salvador. Também em João capítulo 16, mais uma página para frente, em João capítulo 16, nós vamos ver então o verso 7 e o verso 8. Todavia vos digo a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus sempre agiu de uma maneira muito clara, transparente com os discípulos. Ele dizia o que ele iria fazer. Ele disse antes de morrer que iria morrer. Os discípulos é que não acreditaram. E depois que ele ressuscitou, ele disse: eu vou subir ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o verso 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De nada adianta você e eu pregarmos o Evangelho se não estivermos imbuídos do Espírito Santo e se o Espírito Santo não estiver trabalhando naqueles a quem estamos pregando. Porque é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que dá o arrependimento, o Espírito Santo é que mostra a minha necessidade de um Salvador. Por isso Jesus está falando, quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo testifica ou testemunha de Jesus. O Espírito Santo não faz outra coisa senão trabalhar com tudo que Jesus pregou, com todos os traços de caráter de Jesus. O Espírito Santo não trata de outra coisa senão de Jesus. Implantar Jesus em você, implantar a mente, o caráter, o temperamento de Jesus, capacitar-nos para falarmos de Jesus. O Espírito Santo testifica ou testemunha de Jesus. Seu objetivo final é levar a Jesus o maior número possível de pessoas. A missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, assim como a missão de Jesus era glorificar o Pai. Nessa função, ele, o Espírito Santo, convence os cristãos da sua responsabilidade de testemunhar. Ele abre os nossos olhos para que vejamos as possibilidades nas pessoas e atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do Evangelho.
João declarou que ele convencerá o mundo do pecado. Em outras palavras, ele impressiona o coração das pessoas para gerar um profundo sentimento de alienação de Deus e a necessidade do arrependimento. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. O Espírito Santo não apenas revela o pecado, mas também nos instrui na justiça. Ele revela a grandeza da justiça de Jesus em contraste com a nossa imundície. A função do Espírito Santo não é apenas destacar o tamanho da nossa maldade, mas também revelar a grandiosidade do amor, da benignidade, da compaixão e do amor de Jesus Cristo, que quer nos moldar, nos transformar à sua imagem e semelhança. Testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus. No poder do Espírito Santo e sob a orientação do Espírito Santo, testemunhamos do Cristo maravilhoso que transformou a nossa vida e vai transformar a vida daqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. Porque Jesus nos aceita do jeito que nós estamos, mas Ele não deixa do jeito que estamos. Ele nos transforma. Ele coloca o padrão que é o padrão do caráter dele, é o padrão da santidade dele. E ele nos eleva até o padrão superior, que é Jesus Cristo, que pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. Na parte de segunda-feira, uma igreja capacitada. O livro de Atos tem sido corretamente chamado de Atos do Espírito Santo. E isto é correto, porque quando você lê o livro de Atos, você percebe que do começo ao fim está falando das ações do Espírito Santo, através dos discípulos, através dos conversos, através dos batismos. São as ações miraculosas do Espírito Santo. O livro de Atos é uma aventura atrás da outra. Aventuras porque você vai descobrindo o poder do Espírito Santo, como ele influencia as pessoas, como ele atrai as pessoas, como ele converte as pessoas, como ele cria oportunidades. O livro de Atos é uma história de cristãos consagrados, cheios do Espírito Santo e impactando o mundo em favor de Cristo. Eles foram completamente dependentes do Espírito Santo para alcançar resultados miraculosos. A história deles é um exemplo do que o Espírito Santo pode realizar por meio de homens e mulheres totalmente consagrados a Ele. Queridos, abra a Bíblia agora em Atos capítulo 2 e vamos ver o verso 41. Atos capítulo 2 e o verso 41. Aqui nós lemos: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, um sermão e 3.000 batismos. Por que este resultado? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo atuou na mente daqueles que ouviram a mensagem de Pedro. Lemos também em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O Espírito Santo fez com que eles vivessem na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão, porque comiam juntos e oravam juntos. E agora vamos ler Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase a 5.000. Primeiro 3.000, agora quase 5.000. E o Espírito Santo estava trabalhando com os números, fazendo multiplicar o número dos salvos. O número crescente, explosivo de conversões e de batismos era realmente um resultado da atuação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia também em Atos capítulo 4, vamos ver o verso 31. Aqui nós lemos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E agora vamos ler Atos capítulo 4 e os versos 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles sofriam ameaças, sofriam prisões, eles eram perseguidos. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora eu convido você para ler Atos capítulo 6 e o verso 7. Atos capítulo 6 e o verso 7. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quase que nenhum sacerdote se converteu antes da morte de Cristo, mas depois da morte de Cristo, aqui diz, grande parte dos sacerdotes, ou seja, muitos dos sacerdotes foram convertidos a Jesus Cristo. E agora o capítulo 16, verso 5. Capítulo 16 de Atos e o verso 5. Aqui lemos: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A igreja só crescia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava presente nos membros da igreja, o Espírito Santo estava presente nos pregadores da igreja, nos instrutores bíblicos. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja missionária. E não somente trabalhavam, eles tinham comunhão uns com os outros, eles oravam muito e o Espírito Santo os usava. Queridos, nós somos fracos e frágeis vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, frágil e fraco. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre esse vaso de barro, somos vasos de barro, mas cheios do Espírito Santo. E então opera-se milagres. O autor do livro de Atos é Lucas. E a intenção de Lucas, ao escrever o livro de Atos, era compartilhar com cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Como nós temos falta do ministério do Espírito Santo hoje na igreja. Alguém disse certa vez que se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, 90% dos trabalhos da igreja continuariam sendo feitos sem ninguém notar qualquer diferença. Por quê, queridos? Porque muito do que se faz hoje é simplesmente sem o Espírito Santo. Os cristãos acostumaram a viver sem o Espírito Santo. Mas na igreja cristã primitiva, 100% da atividade era resultado da atuação do Espírito Santo. Observe também que Lucas não hesitou em falar de números. Lucas usou os números para mostrar a atuação do Espírito Santo. Em Atos 2,41, Lucas destacou que 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia, num só local. Em Atos capítulo 4,4, ele falou que 5.000 pessoas foram batizadas. E em Atos 5,14, ele fala de multidões que se uniram ao Senhor e foram batizadas. Quer fosse uma só pessoa, como Lídia, ou o carcereiro de Filipos, ou uma escrava possuída por demônios, ou o eunuco etíope, Lucas percebeu e registrou a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. O ponto importante aqui é que, por trás dos grandes números, havia indivíduos e cada um era um filho de Deus por quem Jesus Cristo havia morrido. Certamente gostamos de grandes números, mas no fim, testemunhar é geralmente um esforço individual de coração a coração. A fim de facilitar o trabalho e crescimento da igreja no Novo Testamento, novas igrejas foram plantadas. Uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que ela constantemente estava sendo renovada por novas igrejas sendo plantadas, por novas almas sendo batizadas. Que mensagem importante para nós hoje. Geralmente as igrejas que não trabalham são as igrejas que dão mais trabalho. Porque geralmente uma pessoa que está imbuída do Espírito Santo é uma pessoa que não dá trabalho, é uma pessoa que é solução, ela não é o problema, ela é sempre a solução onde ele está presente. Qual é o foco da sua igreja? O foco da sua igreja é embelezar a igreja ou é buscar as almas perdidas? Aquelas pessoas que vivem nos arredores da igreja e que ainda não foram evangelizadas. Qual deve ser o foco hoje da igreja de Cristo? Mas lembre-se, não adianta sair vazio. Não adianta sair sem mensagem. Não adianta sair sem o poder do Espírito Santo. Às vezes nós estamos tão apressados em sair correndo para fazer uma visita que não tomamos tempo para orar, para meditar, para entesourar a palavra de Deus em nosso coração e buscarmos a unção do Espírito Santo. Não tenha pressa de sair. Tenha pressa de buscar a bênção.
Se nós tivermos como prioridade buscar o batismo do Espírito Santo cada dia na nossa vida, o Espírito Santo vai nos impulsionar, ele vai nos mover, vai nos empurrar para o campo missionário. Por isso, precisamos de tempo. Tempo para passarmos em quietude aos pés de Jesus Cristo cada manhã, bebendo de Jesus Cristo, alimentando-nos da sua palavra e sendo batizados pelo Espírito Santo e deixando que ele nos use no cumprimento da missão. Na parte de terça-feira, o Espírito Santo e o testemunho. Em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Ele ministrou aos cristãos e por meio deles, enquanto eles testemunhavam de várias maneiras sobre o seu Senhor Jesus. O Espírito Santo os fortaleceu para que enfrentassem as provações e os desafios de testemunhar em uma cultura hostil. Ele os guiou às pessoas que buscavam sinceramente a verdade e preparou o coração das pessoas em cidades inteiras antes que os cristãos chegassem ali a esses locais. O Espírito Santo abriu portas de oportunidades com as quais aqueles cristãos nunca sonharam e deu poder para suas palavras e ações. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7 e vamos ver o verso 55. Atos capítulo 7 e o verso 55. Aqui nós lemos. Falando de Estevão, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo. E aqui diz que ele viu a glória de Deus e viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Queridos, eu gostaria de ver a Jesus Cristo. Eu gostaria de ouvir a voz de Jesus. Estevão ouviu e viu. Mas, queridos, a condição em que Estevão estava era uma condição terrível. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo massacrado. Ele foi apedrejado nesta ocasião e morreu nesta ocasião. Foi justo antes dele morrer apedrejado que ele, cheio do Espírito Santo, viu o céu aberto e viu Jesus Cristo. Queridos, nós não podemos querer ver Jesus, ouvir a voz de Jesus Cristo, se nós estivermos na indolência. Deus trabalha em você quando você está ativo na salvação das almas. Deus se revela a você para que você possa revelar a verdade para outras pessoas. Estevão era um canal das bênçãos de Deus. O Espírito Santo, atuando em Estevão, estava também atuando nas pessoas que o estavam apedrejando. E ali estava Saulo, o perseguidor da igreja. E foi através do Espírito Santo que estava atuando pela vida de Estevão, pela boca de Estevão, pelas palavras de Estevão. Foi este mesmo Espírito Santo que impactou a vida de Saulo, até que um dia Saulo se converteu em Paulo, o apóstolo dos gentios. Queridos, o Espírito Santo nos usa, mas nós, quando estivermos cheios do Espírito Santo, podemos também esperar por perseguições, por maus tratos, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você incita o ódio de Satanás. Os próprios membros da igreja apedrejaram Estevão. Você, cheio do Espírito Santo, pode ser apedrejado dentro da sua própria igreja, porque você está fazendo diferença. Você está sendo um homem, uma mulher possuídos pelo Espírito Santo. E Satanás vai usar os mornos da igreja, aqueles que não estão comprometidos com Jesus, para criticá-lo, para apedrejá-lo, para desanimá-lo. Mas fique firme, meu querido irmão. O Espírito Santo que atuou em Estevão está também à tua disposição, à minha disposição. Todos aqueles que buscarem, todos aqueles que pedirem, receberão. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Vamos ver o verso 29. Atos capítulo 8 e o verso 29. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Você percebe que o Espírito Santo sempre está em atividade? O Espírito Santo nos coloca em atividade. Filipe teve que correr, porque aqui diz o verso 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Quando o Espírito Santo é derramado em você, você corre, você se movimenta, você é um cristão ativo, você não é um cristão parado que não faz nada.
A árvore que não produz frutos, ninguém atira pedra. Mas quando a árvore está cheia de frutos, ela recebe muitas pedradas. Portanto, queridos, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas também preparada para as pedradas, para as perseguições. O Espírito Santo falou com Filipe. O Espírito Santo o empurrou para este encontro missionário. E aqui nesta mesma experiência de Filipe com o eunuco, depois do eunuco ter sido batizado, aqui diz o verso 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Espírito Santo primeiramente levou Filipe ao encontro do eunuco, ele correu até alcançar o eunuco, ele expôs a palavra de Deus ao eunuco, ele batizou-o, e agora o Espírito Santo o arrebata e o leva para uma outra cidade. E ele continuou passando de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus e salvando almas. Quantas almas, meu querido irmão, você já ganhou para Jesus Cristo? Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia por semana? Você tem um plano de estudos bíblicos? Você tem um plano de visitar uma ou duas famílias semanalmente para abrir a Bíblia, estudar com elas? Você intercede por algumas famílias que você quer salvar? Qual é o seu plano missionário? O Espírito Santo, ele não só será derramado sobre você, mas ele também o moverá para a ação missionária. Porque todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 e o verso 15. Atos capítulo 11 e o verso 15. Aqui nós lemos: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. É Pedro. Pedro começou a falar com os gentios, pregar o evangelho para os gentios. Ele disse: quando eu comecei a pregar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Queridos, as coisas acontecem não quando você está tomando um banho na praia, tomando um banho de sol, ou quando você está embalando-se numa rede, braços cruzados, sem fazer nada, mente desocupada. Não, queridos, não é aí que os milagres acontecem. O Espírito Santo atua em Filipe, em Pedro, quando nós estamos em atividade. Sim, é certo que nós precisamos do momento da quietude cristã, o momento em que você não está correndo, o momento em que você se aquieta diante de Deus, louvando a Jesus Cristo, entesourando a palavra de Deus e sendo batizado pelo Espírito Santo. Mas depois de você entesourar a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, incendiado pelo Espírito Santo, aí você entra em ação. Você se torna um missionário. O Espírito Santo te empurra para dentro da multidão, para o meio das pessoas, para que você evangelize, para que você influencie, para que você seja sal. Sal que faz diferença no meio da multidão. Lembre-se que o cristão batizado pelo Espírito Santo não é como um sal insípido, que não faz diferença nenhuma. Queridos, há muitos cristãos que não fazem diferença nenhuma dentro da fábrica onde trabalham, dentro da escola onde eles estudam, na comunidade onde eles moram. Eles não fazem diferença nenhuma, porque eles vivem como todo mundo vive. E o todo mundo não cabe no caminho estreito. O todo mundo não é batizado pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, nós precisamos fazer diferença, mas primeiro precisamos estar cheios do Espírito Santo, como Filipe, como Pedro. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Vamos ver Atos capítulo 15 e o verso 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes. Queridos, o Espírito Santo falou através do Concílio de Jerusalém para não criar obstáculos e colocar fardos sobre os gentios cristãos. O Espírito Santo falou através dos apóstolos reunidos no concílio, dando-lhes o discernimento para não exigir dos cristãos gentios a prática das cerimônias, das festas do santuário terrestre, mas o Espírito Santo priorizou algumas coisas. Quais coisas o Espírito Santo priorizou? Verso 29.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Nós não podemos comer carne com sangue. Esta carne sendo vendida nos açougues, ela tem sangue. A única carne que não tem sangue é a carne vendida para os judeus, a carne que tem o nome de kosher. Estas carnes, elas não têm nem 1 grama de sangue e nem de gordura animal. Isto foi recomendado pelo Espírito Santo para ser dito para os cristãos gentios. E isto está sendo dito para mim e para você. E que eles deveriam se abster também da carne sufocada e da fornicação. O que mais existe no mundo hoje é fornicação, é a pornografia, é o sexo virtual. Queridos, nós deveremos fugir de toda a promiscuidade, de toda a imoralidade, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes. E agora vamos ler Atos capítulo 16, os versos 6 a 10. Atos capítulo 16, versos 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Às vezes, nós podemos fazer planos missionários que não estão de acordo com a vontade do Espírito Santo, então ele nos impede. Assim aconteceu com Paulo. Ele passou pela Frígia e pela província da Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. O plano de Deus era outro. Por isso diz o verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, sermos sensíveis ao Espírito Santo que nos diz: não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, ande por este caminho. O Espírito Santo dará intuições mentais do que fazer, do que não fazer, se devemos ir, se devemos ficar, se devemos comprar, se não devemos comprar. O Espírito Santo, ele nos dá intuições mentais para aqueles que buscam a unção do Espírito Santo e são sensíveis à voz do Espírito Santo, porque estão dizendo diariamente: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? O Senhor quer que eu compre? O Senhor quer que eu viaje? O Senhor quer que eu fique? O Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor deseja da minha vida? Que queres que eu faça, Senhor Jesus? Todos estes serão guiados pelo Espírito Santo. E ainda aqui no capítulo 16, no verso 9 em diante, diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que ela foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado de que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Queridos, Paulo no dia de sábado não ficou passeando pela cidade, não ficou sentado na praça. Paulo no dia de sábado, ele procurou um lugar para meditação. O que é que você faz no dia de sábado? Quando você não vai à igreja, o que é que você faz sábado? Você vai para a praia? Você vai jogar bola? Você vai nadar? O que é que você faz no dia de sábado? Paulo saiu para um lugar à parte, à beira de um rio, não para nadar, mas para meditar, para orar. E ele encontrou pessoas ali na beira do rio e ele pregou o Evangelho. E nesta ocasião foi que Lídia se converteu. Queridos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos levar para lugares próprios, para lugares específicos, e vai criar oportunidades para falarmos de Jesus. O maior problema dos cristãos hoje é que eles não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. No sábado, mesmo no sábado, eles estão dispostos a fazer a sua própria vontade.
viajam no sábado, acampam no sábado, mas eles não estão nem aí em perguntar: que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Não são guiados pelo Espírito Santo porque não fazem questão de serem guiados pelo Espírito Santo. Quem sabe o Espírito Santo atrapalharia os planos que eles tinham. O Espírito Santo atuou fortemente na igreja do primeiro século porque, para eles, os cristãos do primeiro século, era importante ser guiado pelo Espírito Santo. Eles queriam ser guiados pelo Espírito Santo. Será que nós temos o mesmo desejo? Será que é nossa prioridade sermos guiados pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não vai atrapalhar os nossos programas? Por isso, queridos, lá em Apocalipse capítulo 3, na carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, na mercadoria celestial que Jesus oferece para a igreja de Laodiceia, o último item é o colírio do Espírito Santo. Aconselho-te que de mim compres o colírio para que unjas os teus olhos. Nós precisamos, mais do que nunca, deste colírio do Espírito Santo, para vermos o que nós não estamos vendo, para sentirmos nossa necessidade. É o Espírito Santo que nos convence de que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de que nós não somos tudo isso que pensamos ser. É o Espírito Santo que vai nos mostrar que Jesus está batendo a porta da nossa casa ou a porta do nosso coração e Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer parte dos nossos programas. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não sermos sal insípido e nem luz apagada. Que Deus nos ajude a brilhar e fazer diferença onde estivermos. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Queridos, o Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos sermões destituídos da palavra de Deus. A palavra de Deus estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. O sermão de Pedro no dia do Pentecostes, em grande parte, foi retirado do Antigo Testamento para provar que Cristo era o Messias. O testemunho de Estevão antes da sua morte recapitulava a história do povo de Israel. Pedro, por exemplo, se referiu à palavra que Deus enviou aos filhos de Israel em Atos 10:36 e em seguida compartilhou com Cornélio o relato da ressurreição. Filipe explicou para o etíope o significado da profecia de Isaías 53. Os discípulos proclamavam a palavra de Deus. A Bíblia era o centro da pregação dos discípulos. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 e o verso 4. Atos capítulo 4 e o verso 4. Aqui nós lemos: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Ouviram o quê? A palavra. A palavra de Deus tem poder. Quando ela é pregada, as pessoas creem. Muitos que ouviram a palavra creram. E chegou o número deles a quase 5.000. E ainda no verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não era a notícia do dia, não era o jornal, queridos, não era sobre ciência que eles pregavam o quê? A palavra de Deus. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós temos que fazer mais sermões bíblicos. E agora leia comigo Atos capítulo 8 e o verso 4. Aqui diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? A palavra, a palavra, a palavra. Qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Quão importante é a palavra de Deus para você? No seu lar, nos cultos da família. E agora Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o verso 48 e 49. Aqui nós lemos: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A palavra do Senhor era pregada. A palavra do Senhor estava convertendo almas, porque o Espírito Santo, que inspirou a palavra, também usa a palavra para converter os corações. E esta palavra, meu querido irmão, ela tem poder quando ela é colocada na mão das pessoas, quando ela é aberta e estudada. Em Hebreus capítulo 4 e o verso 12, Hebreus capítulo 4, verso 12, fala do poder que existe na palavra de Deus.
porque a palavra de Deus é viva, e ela é eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coloque a Bíblia na mão das pessoas, estude-a com elas, e você vai ver gradualmente a mudança e a transformação que o Espírito Santo estará fazendo na vida dessas pessoas. Eu tenho acompanhado, pela graça de Deus, a transformação na vida das pessoas que começaram a estudar a Bíblia. A energia criadora que trouxe o mundo à existência está onde? Na palavra. A palavra falada e a palavra escrita de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. A Bíblia tem poder para transformar, porque o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia muda nossa vida quando nós a lemos. O Senhor prometeu abençoar a sua palavra, não as nossas palavras. O poder está na Bíblia e não na especulação humana. Portanto, meu querido irmão, sejamos o povo da Bíblia. Na parte de quinta-feira, o poder transformador do Espírito Santo. Um estudo cuidadoso do livro de Atos dos Apóstolos revela Deus, mediante seu Santo Espírito, operando milagres na vida humana. O livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre preconceitos culturais, transformando hábitos duradouros e profundamente arraigados, ensinando à humanidade a graça e a verdade de Cristo. O Espírito Santo encontra pessoas onde elas estão, mas ele não as deixa ali. Em sua presença, elas são transformadas. Atos capítulo 16, abra sua Bíblia, Atos capítulo 16 e os versos 11 a 15. Aqui em Atos capítulo 16, 11 a 15, está falando da conversão de Lídia. Quando ela ouviu a palavra sendo pregada por Paulo no dia de sábado, na beira do rio, ela foi convertida, ela foi tocada pelo Espírito Santo e foi batizada. No mesmo capítulo 16 de Atos, aqui no verso 23 em diante, fala também da conversão do carcereiro. Leia comigo. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Queridos, nós achamos esta experiência maravilhosa, quando um terremoto abriu todas as celas, todas as portas e também quebrou aqueles grilhões de ferros e tirou Paulo e Silas que estavam presos num tronco. Queridos, isto é maravilhoso, miraculoso, mas lembrem-se que Paulo e Silas não estavam na praia tomando banho, eles estavam presos por amor a Jesus Cristo. E não estavam praguejando à noite, reclamando da dor, reclamando por estarem presos, eles estavam cantando e louvando a Deus. As coisas acontecem quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos a serviço de Deus. Deus opera. E Deus atuou na vida do carcereiro. O carcereiro foi convertido pelo testemunho de Paulo e Silas. Imaginem quantos outros presos que ouviram os cânticos de Paulo e Silas, imaginem quantos deles também foram tocados pelo Espírito Santo. Onde quer que você for, meu querido irmão, se você for um homem e uma mulher ungidos pelo Espírito Santo, você vai fazer uma grande diferença.
Não importa se for no trabalho, se for na rua, se for na escola, não importa onde você estiver. Se você é uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, as pessoas vão sentir a presença de Deus em você. E você não vai fazer força para falar de Jesus. Isto vai brotar naturalmente, porque o seu coração está cheio de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos move na salvação das almas. Meu pedido e minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu querido irmão. Coloque-se nas mãos de Deus, meu querido irmão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, onde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo, neste cumprimento da missão. Você e eu, juntos, salvando almas. Deus te abençoe.